Bem, vamos lá, pessoal. Vamos resolver algumas questões da lista de transformações trigonométricas que ficou para esses dias. Vamos resolver a questão 1. Primeira letra, letra A, seno de 105. Para a gente relembrar, ó, seno de 105, eu vou primeiro fazer aqui para vocês relembrarem, seno de A mais B, que é o que? Seno A cosseno B mais o mesmo sinal, ó, seno B cosseno A. E como é que eu vou usar isso aqui nessa fórmula aqui? Perceba que o 105 eu posso escrever assim, ó, 60 mais 45, que são arcos que eu já conheço. Então fica mais fácil. Vamos lá. Então, seno de 60 vezes o cosseno de 45 mais seno de 45 e o cosseno de 60. É só substituir. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2 pela tabela. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 meio. Escrevi errado aqui, mas dá certo. 1 meio. Agora, vamos fazer a multiplicação. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 sobre 4. Aqui agora é só você fazer assim, ó. Raiz de 6 mais raiz de 2 não pode somar, são diferentes. Repete o denominador. Então tá aí sua resposta. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. A letra B é o cosseno de 105. Cosseno de 105. Como é que eu vou resolver o cosseno? Vamos usar aqui, ó, cosseno da soma. Quem vai ser o cosseno de A mais B? Vai ser o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos, é o oposto, ó, o seno de A vezes o seno de B. A gente já viu que o 105 pode ser transformado em 60 mais 45. Aqui do mesmo jeito. Cosseno de 60 vezes cosseno de 45, seno de 60 vezes o seno de 45. E agora substituir. Eu vou ter cosseno de 60, a gente já tem 1 meio. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 também raiz de 2 sobre 2. Aqui vai dar raiz de 2 sobre 4. Ó. E aqui dá raiz de 6 sobre 4. Vamos ter raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Ok? A letra C, a gente vai ter o que na letra C? Tangente de 105. Mesmo padrão. Quem é a tangente de 105? É a tangente de 60 mais 45.
Já vou substituir direto na fórmula. Fica o quê? Tangente de A, que é 60, mais tangente de B, que é 45, sobre 1, como aqui é mais, aí você coloca aqui embaixo menos. Tangente de 60 vezes a tangente de 45. Quem é a tangente de 60 aqui? Quem é? Para quem lembra, raiz de 3. A tangente de 45 é 1. Sobre 1 menos. Aqui não é 1. Aqui não é raiz de 3. A gente já viu aqui em cima. Então, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou racionalizar. Porque o meu denominador, ele é irracional aqui, ó. Então, eu tenho que racionalizar. Eu vou multiplicar essa fração todinha por outra fração que equivale a 1. Só que vou multiplicar por 1 mais a raiz de 3. Eu vou pegar o conjugado disso, colocar no numerador e no denominador dessa outra fração e vou multiplicar. Vamos lá. O que é que eu vou ter aqui? Perceba que esse rapaz aqui é igual a esse. Então, eu posso escrever o quê? Eu posso escrever isso aqui, ó. 1 mais raiz de 3 ao quadrado sobre, como aqui você tem uma expressão multiplicada pelo conjugado dela, você tem que relembrar de um certo produto notável. Quando eu multiplico A menos B vezes A mais B, ó, A e B, ó. Quando eu multiplico A menos B vezes A mais B, eu vou ter o quê? Vou colocar aqui em cima para você ver como rascunho. A menos B vezes A mais B. Se eu fizer todo o processo de multiplicação aqui, ó, tá vendo que eu estou mostrando aqui? Eu vou chegar a isso aqui, ó. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Então, como aqui só muda que aqui é 1 e aqui é raiz de 3, eu faço o quadrado de 1 menos o quadrado de raiz de 3. Bem simples, ó. Vamos lá. Quadrado de 1 menos o quadrado de raiz de 3. Ok? Então agora, aqui em cima, você tem o quadrado da soma. Então fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que eu não vou nem colocar 1 aqui, ó, nem precisa. Multiplicou por 1, dá ele mesmo. Mais o quadrado do segundo. Sobre, o quadrado de 1 aqui é 1, menos, cortou aqui, ó, certo? Vamos resolver aqui em cima. Já resolvemos somando. Isso aqui é 1, e isso aqui é o que? 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 2 raiz de 3. Correto? 4 mais 2 raiz de 3. Sobre menos 2, ó. Isso aqui é menos 2. Se eu simplificar aqui, ó, coloco 2 em evidência. 2. E aqui fica 2. Quando eu dividir aqui, ó, esse 2. 4 dividido por 2 é 2. Aí você tem agora 2 raiz de 3 dividido por 2 vai dar raiz de 3, simplifica aqui.
sobre menos 2. Quando eu simplificar 2 com menos 2, vai dar menos 1. Menos com mais, ó, fica menos 1 aqui, ó. Vou colocar. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes menos raiz de 3, mais raiz de 3. Certo? Perdão, aqui é mais, ó, gente. Aqui é mais. Então fica menos raiz de 3. Então é menos 2 menos raiz de 3. Certo? Vamos lá, questão 2, a gente vai partir da letra C em diante. Eu vou fazer a letra C aqui, mas de antemão já vou adiantando que o livro de vocês tem uma coisinha errada. É para estar escrito aí seno e não cosseno, né? Isso aqui não dá isso aqui, ó. Tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês. Eu já adiantei aqui, ó. Ó, como é cosseno, então fica cosseno A, cosseno B, cosseno A, cosseno B, mais, trocou o sinal, ó, seno A vezes seno B. Quem é o cosseno de π sobre 2? Olha só. Cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90. Aqui você tem o eixo das abscissas, onde você vê o cosseno, e o eixo das ordenadas, y, onde você vê o seno. E aqui é o ângulo que você quer, π sobre 2. Está aqui o seno e o cosseno dele, ó, x e y. Cosseno 0, seno 1. Então a gente volta para cá. Cosseno de π sobre 2 é 0. 0 vezes qualquer coisa a 0, elimina. E aqui o seno é 1. Então, 1 vezes seno de x, mais 0, seno de x mais 0, seno de x. Ó. Pode ver que é diferente. Ó. Tá vendo? Agora, se eu usar seno de π sobre 2 menos x. Vamos lá. Seno A, cosseno B, que no caso é x, né? Menos, é o mesmo sinal, seno B, cosseno A. Seno de π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? A gente já viu. Seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes cosseno de x. Menos seno de x, cosseno de π sobre 2 é quem? É 0. Então aqui dá 1 vezes cosseno de x, 1 vezes cosseno de x, cosseno de x. Menos, isso aqui dá o quê? 0. Igual a cosseno de x. Então por isso que eu digo que aqui é seno de x, ó, certo? E não cosseno de x. Então, o livro está escrito errado, tá bom? Vamos para a letra D. Fazer ela aqui. O que é que diz a letra D? Deixa eu pegar a caneta aqui. A letra D diz o seguinte. Diz seno de 3π sobre 2 menos x. Seno de 3π sobre 2 menos x. Como é seno, então eu vou ter o quê? Seno A cosseno B, ó, A e B, menos seno B cosseno A. Agora, quem vai ser o seno de 3π sobre 2? Vamos lá para o círculo de novo. Olha aqui, ó. 3π sobre 2
o seu cosseno é 0 e o seu seno é menos 1. Voltamos para cá. O seno é menos 1. Menos 1 vezes cosseno de x. Sim, faltou colocar aqui que ele está dizendo que isso aqui é igual a cosseno de x negativo, né? É o que a gente tem que encontrar aqui. Então aqui, ó, menos seno de x vezes o cosseno de 3π sobre 2, que é 0. De cara, aqui já deu 0. Sobrou menos vezes cosseno de x, menos 1 vezes cosseno de x, menos cosseno de x, como a gente queria demonstrar ali, ó. Certo? Verdade. Letra E. Qual é a letra E? Cosseno de 2π menos x. Ele está dizendo que é igual a cosseno de x. Vamos lá. Usa a fórmula do cosseno. Vai dar o quê? Cosseno A vezes cosseno B mais o posto, porque é cosseno, seno A vezes seno B. Vamos de novo para o ciclo aqui. Quem é seno e cosseno de 2π, ó, que é o mesmo de 0. Seno de 2π é 0. Cosseno é 1. Certo? Vamos lá. Quem é o cosseno? Cosseno é 1. Cosseno de x. Já percebeu que aqui vai dar 0, né? Ó. Seno de 2π é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. E isso aqui vai dar 1 vezes cosseno de x. Cosseno de x, como a gente queria demonstrar. Certo? Vamos fazer a letra F. Ele quer que eu prove que essa soma aqui é igual a cosseno de x. Então eu vou usar cosseno pela fórmula, cosseno de A vezes cosseno de B, menos, que é o oposto desse, seno de A vezes seno de B. Ok? Quem é o cosseno de 2π? Vamos para o círculo. O cosseno de 2π, ó, é 1. E o seno é 0. O cosseno de 2π é 1. Então eu vou ter 1 vezes cosseno de x menos seno. Seno de 2π é 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Tchau. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 1 vezes cosseno de x, cosseno de x. Então, encerrou aqui, ó. Verdade. Aqui agora, vamos para a tangente. Eu vou usar tangente de 2π menos x, seguindo a fórmula. Fica tangente de 2π menos tangente de x sobre 1 mais, usa o oposto desse sinal aqui embaixo, ó. Tangente de 2π vezes tangente de x. Para a gente continuar, a tangente de 2π, ela é 0. 0 menos a tangente de x sobre 1 mais, se a tangente aqui é 0, ó, vai dar 0 vezes tangente de x, vai dar o quê? 0. 0 vezes tangente de x, eu vou colocar aqui, tá bom? O que é que eu vou ter? Aqui em cima dá menos tangente de x. Perceba que aqui embaixo, ó, 1 mais 0 é 1. E 1 aqui embaixo eu não preciso colocar. Ou seja, cheguei onde eu queria, ó, que isso é igual a menos tangente de x. Agora o último aqui,
é a soma. Vou fazer tangente de 2π mais tangente de x sobre 1 menos o oposto desse, tangente de 2π vezes tangente de x. Lembrando que a tangente de 2π é quanto? É 0. Já vou eliminar aqui, ó. Tá bom? A gente ganha tempo. 0, 0, aqui é 0. Aqui é 0. Qual é a tangente de x? Tangente de x positivo. 1 menos 0 vai dar o quê? Vai dar 1. Sobra tangente de x dividido por 1, que é tangente de x. E finalizo a questão. Ok? Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: sabendo que seno de x é igual a 3/5 e que x está entre 0 e π sobre 2 aqui, ó, ele quer que a gente calcule o seno de x menos π sobre 6. Como eu vou calcular isso? Primeiramente eu tenho que saber quem é o cosseno de x para poder continuar, porque vai aparecer aqui dentro. Então aqui eu calculei, ó, através da fórmula fundamental, né, teorema aqui, você tem o que? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, e vai substituindo. Seno de x é 3/5, então fica 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3 ao quadrado é 9, e 5 ao quadrado é 25. Cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora você passa o 9 subtraindo. E agora vamos subtrair, ó. E o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz assim. 25 vezes 1 é 25. 25 menos 9. 25 menos 9 é 16. Como aqui está o quadrado, mais ou menos a raiz dessa fração. Qual é a raiz quadrada de 16? É 4. E a raiz quadrada de 25 é 5. Agora vem a pergunta: qual desses dois usar? Positivo ou negativo? Ele não está me dizendo aqui que esse rapaz está no primeiro quadrante, que é de 0 a π sobre 2. Aí eu venho para cá, ó. No primeiro quadrante, o cosseno, que é o que a gente quer aqui, ó, cosseno de x, ele é positivo ou negativo? Cosseno aqui é positivo. Positivo. Cosseno aqui, ó, é positivo, certo? Tanto o cosseno como o seno. Então, o cosseno de x é igual a 4/5. Com o cosseno de x e o seno de x em mãos, eu venho agora para essa fórmula aqui, que a gente já conhece. Seno de x vezes cosseno de π sobre 6 menos seno de π sobre 6 vezes cosseno de x. Quem é o seno de x? 3/5 vezes cosseno de π sobre 6. Quem é π sobre 6? Se você perceber bem, π sobre 6 é 30. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ó, 180 dividido por 6 é 30. Seno de 30, 1/2. Cosseno de x, ó, a gente já achou o cosseno de x aqui, ó. Cosseno de x é 4/5, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 4/5. E agora vamos trabalhar aqui. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, sobre
10 menos 4, 1 vezes 4, 4 sobre 10. O que é que eu vou ter? Eu vou ter 3 raiz de 3 menos 4 sobre 10. Pronto, encerrou nossa questãozinha aí. A questão 4 pede que a gente calcule a tangente de x mais y, sabendo que a tangente de x é 1/2 e a tangente de y é 1/4. Como é que a gente vai fazer? Usar a fórmula para a tangente de x mais y. Ó, vamos lá. É a tangente de x mais a tangente de y sobre 1 menos, que é o oposto desse aqui embaixo, ó, tangente de x vezes a tangente de y. E agora é só substituir. Qual é a tangente de x? 1/2. Mais tangente de y, 1/4, sobre 1 menos tangente de x, 1/2, vezes 1/4, que é a tangente de y. Vamos somar isso aqui, multiplicar isso aqui e fazer a subtração. Então agora, vem pra cá. Para ficar fácil, ó, multiplica aqui embaixo, 8, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 1, 2. Só para facilitar, tá bom? Pode fazer tirando MMC também, que vai dar 4, divide, multiplica, tá? É só um macete aí, tá bom? Que eu vou ter agora aqui, ó, 1 menos 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 4 é 8. Aqui você tem 6/8. E aqui o que é que eu vou ter? Do mesmo jeito que eu fiz agora há pouco, ó. 8 vezes 1, 8. 8 menos 1, 7. 7 sobre 8. Como elas possuem o mesmo denominador, tchau, você vai ter o quê? 6 sétimos. Essa é a sua resposta final.